Olá, professor. Olá, tudo bem? Está me escutando bem? Graças ao bom Deus, tudo... estou, claro. E você, me escuta bem? Escuto sim, professor. Muito Graças a bem, Deus. Uau. Ótimo, ótimo, muito bem. Melhor agora estando aqui contigo e com os nossos amigos do Centro São José. Muito obrigado, Hélito, pelo convite, viu? Nós que agradecemos a sua aceitação para o convite. O Centro São José agradece muito, né? Nós estamos em Belém do Pará. Vocês não conhecem? Sim, claro. Então, vamos iniciar rezando, professor. Claro, claro. Rezar uma Ave Maria aqui para essa formação de hoje à noite, seja aquilo que Deus nos quer nos comunicar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós, abençoai nossas famílias e as famílias do mundo inteiro. Amém. Amém. Muito bem, professor. Isso. Professor, eu me chamo Wellington, eu sou um dos custódios do Centro São José. Eu e o professor Laurentino. De formação, eu sou fonoaudiólogo, e também muito me chamou a atenção a área da filosofia, da teologia. Estou terminando uma pós-graduação também em doutrina social da Igreja. E nós fazemos esse apostolado exatamente para contribuir para o reino dos céus. Nós apresentamos temas variados, mas tudo aquilo que é um problema da nossa cultura atual. Eu sempre digo que nós vivemos hoje um tempo ímpar. Nós vivemos com todas, eu não digo todas, mas uma grande maioria das heresias juntas numa mesma época. E isso acaba confundindo muita gente. Nós temos a graça de ter a bênção do bispo local, de Dom Alberto. Ótimo. E nós estamos fazendo esse trabalho. Agora, na pandemia, fazendo lives e convidando pessoas que possam contribuir de maneira muito clara e concreta conosco. E o senhor, em especial, para falar de masculinidade, para falar de um tema tão vasto, tão atual e tão urgente como esse. Isso, muito obrigado pelo convite. Os centros estão fazendo um trabalho maravilhoso pelo país. Não é? Nós temos que recuperar mesmo a nossa catolicidade, porque o berço é a Santa Igreja Católica. Não é? Quis a divina providência que nós fôssemos descobertos por um povo imperial, católico, e que tinha a Cristo Rei como Rei das Nações, que foi Portugal. Então nós não podemos renegar o nosso passado. Hoje que nós estamos vendo toda essa balbúrdia que está acontecendo no mundo, as pessoas derrubando símbolos, decapitando estátuas, né, e desrespeitando a tradição e história dos povos, nós agora temos que responder reassumindo os nossos valores. Ou seja, edificando as estátuas novamente. É isso que nós temos que fazer. Então, os centros católicos têm essa vocação. E Deus quis que nascesse no Brasil, agora está se espalhando. Então, parabéns ao Centro São José, que tem acompanhado todos, né, que tem surgido junto com tantos outros centros e institutos pelo Brasil inteiro. Isso é maravilhoso. E o nosso tema de hoje é um tema importantíssimo. Importantíssimo. Vocês não poderiam ter escolhido um tema mais importante, que é sobre a virilidade e a masculinidade. E hoje isso desapareceu, infelizmente. Sim, completamente. E falando da nossa fundação, né, eu sempre digo, nosso ato fundacional foi uma missa. Né? Cristo né, esteve presente no ato fundacional. Né? Então, nossa terra é de Santa Cruz. Nossa terra... O Brasil foi... de Santa Cruz. O Brasil foi batizado
quando os portugueses atracaram a primeira caravela aqui e fincaram a bandeira de Cristo, nós recebemos o batismo, não é? E depois, alguns dias depois, fizemos a primeira comunhão. Porque a história de um povo é a história dos sacramentos, tal como a história da minha alma. E eu acho que, na minha opinião, o surgimento dos centros católicos, eles acabam se configurando a crisma que até hoje o catolicismo não teve no Brasil. Nós tivemos o batismo, a primeira comunhão com a primeira missa, celebrada pelo Frei Henrique Coimbra, e estamos tendo agora a confirmação, o crisma, com o renascimento dos centros católicos. Isso é maravilhoso, né? E como o senhor mesmo falou, Deus quis que nascesse aqui no Brasil isso. E está se espalhando assim pela América Latina e por outros lugares do mundo. Isso é uma grande graça. Isso é verdade. Todas as nações têm uma vocação, como nós também temos, né? Como dizia Vladimir Soloviev, o grande russo, não importa o que as nações pensam delas próprias, o que importa é o que Deus pensa delas. Sim. O que Cristo quis para nós. E está muito claro. Está muito claro quando ele permitiu que Portugal trouxesse toda a verdade católica para nós. É uma grande pena que hoje estejam blasfemando contra este passado tão glorioso. É uma grande pena que estejam fazendo isto, né? Sim, claro. Mas esse é um outro assunto que eu gostaria... Então, este é um assunto, viu, Wellington, que eu gostaria... Eu me lembro de ter feito uma conferência aqui, quando o círculo monárquico aqui do Espírito Santo, porque eu sou do Espírito Santo, né? Uhum. Vocês são do Pará, sou do Espírito Santo. E aqui o círculo monárquico fez um evento, trouxe até o Dom Antônio, que é o terceiro na linha de sucessão sobre o círculo monárquico, e eu falava isso. Eu causei um frisson, um problema muito grande, porque eu falei dos índios, né? E aí eu tive um problema aqui, rapaz. Esse é um tema que eu gosto muito de tratar. Mas esse não era o tema combinado. Então, sim, as pessoas, às vezes, não era o tema combinado. A gente pode pensar futuramente num tema desse. Eu acho que sim. Eu, particularmente, assim, eu gosto muito de história, né? Principalmente a história da nossa nação. Eu tenho me aprofundado muito na relação história, principalmente história da igreja, e essa linha, né? Essa análise também da conjuntura do Brasil com o catolicismo, com tudo que acontece no nosso país. Mas esse é outro tema. Mas entrando num tema propriamente dito, hoje é a crise da masculinidade, e assim, professor Penitente, qual é o diagnóstico? O que está acontecendo com os homens hoje? Não somente da nossa nação, mas sim de todo o mundo ocidental. Eu falo mundo ocidental porque tem umas particularidades, claro, do mundo oriental. Mas falando do mundo ocidental, propriamente dito, essa crise, o que está acontecendo com esses homens? Olha, é uma pergunta fácil, ao mesmo tempo é uma pergunta difícil. Por quê? O diagnóstico mais simples e claro para mim é o processo pelo qual também passou a igreja, porque a igreja é mestra e mãe, sabe, Wellington? Nós sabemos disso. Se a igreja passa por uma... Mater Magister. Se a igreja passa por um problema, toda a sociedade acaba se afetando. Então a nossa Santa Igreja sofre por uma crise muito grande, que é a seguinte: a dessacralização. Nós perdemos o sentido sagrado. E é por isso que a virilidade, a masculinidade, e aqui é uma redundância, dos homens, acabou se perdendo. Não é uma questão hormonal, como as pessoas costumam dizer. O sujeito está perdendo a testosterona. Não é? E às vezes pode acontecer uma queda natural hormonal. Pode acontecer. Mas você pode suplantar isto. Tem hoje técnicas médicas avançadas para que você receba uma injeção de testosterona. Mas não é isso não. Não é isso não.
O que está faltando é a graça, é a vida espiritual. Nós perdemos a vida sobrenatural. Os homens não sabem mais o que é virtude. Ninguém mais anda na virtude. Porque o homem sem virtude, o homem sem a graça, sem a vida sobrenatural, porque nós temos um organismo natural. Nós podemos viver a vida toda com o nosso organismo natural. Mas isso não é o certo. Não é o certo. O nosso organismo natural, ele, para ser perfeito, para se aperfeiçoar, ele precisa do sobrenatural. Não é? O sobrenatural, ele não é contrário ao natural. Ele é superior ao natural e o aperfeiçoa. É a peça do quebra-cabeça que o natural precisa para se aperfeiçoar. Os homens de hoje em dia, quando não procuram o sobrenatural, é porque eles querem viver só. Eles acham que pode viver só uma vida com o seu organismo natural, com a sua própria natureza. Mas isso não acontece. Como dizia Santo Agostinho, muito bem como dizia Santo Agostinho, na Cidade de Deus, o homem, quando não sobe, cai. Ele nunca fica no meio. Não existe um homem quimicamente puro, que pode viver puramente só no natural. Não existe isso. Ou ele vai se tornar uma besta, se animalizar, como nós estamos vendo. Esse é o produto destes homens de hoje. Esse é o produto da grande maioria dos homens de hoje. Homens flácidos, moles, vazios, porque não sabem o sentido mais da vida, espiritualmente estão decaídos. E aí o que tem? Ou você tem um homem, aí de duas uma, ou você tem um homem que pelo menos ele consegue permanecer, ele está em pecado, mas ele não ofende a natureza. Ele está em pecado, ele ofende a graça, mas não ofende a natureza. Então é um sujeito que trai a esposa, que se toca indevidamente, se masturba, porque não consegue controlar a castidade. Ele não é forte o suficiente no interior para controlar. Ele se acha um machão, mas não consegue sequer controlar, não é? Ser casto. Não é? Até o casamento, e depois do casamento também, ele não sabe organizar a sua vida sexual. Então você tem o seguinte, o homem, sem a graça, sem as virtudes e sem o auxílio de Deus, ou ele sempre vai pecar. Ele peca sem ofender a natureza, não é? Porque se ele peca com outras mulheres, ele ao menos não ofendeu a natureza, mas muitos homens dizem que descobriram, entre aspas, uma homossexualidade depois de casados, e aí eles já estão indo contra a natureza. Então o homem que não sobe, ele se rebaixa, é só uma questão de tempo. É só uma questão de tempo. Daqui a pouco ele está saindo com várias mulheres, aí entra homem na história. Ou seja, o homem que não se... O homem... É uma frase muito importante esta. O que está acontecendo com os nossos homens é que eles estão perdendo a graça. E o que faz a graça no homem? Faz o homem ser duro com a sua própria alma. Aí que está a virilidade. Como vocês colocaram na propaganda da nossa live, que é a palavra da Sagrada Escritura, seja homem, coragem, seja homem, encare os seus problemas. Isto, estovir, encare os seus problemas. Seja homem, que o sujeito acha que ser homem é oprimir a mulher dentro de casa. E aí, dá ensejo para essas feminazes, essas feministas, virem com esse discurso maluco, entendeu? De que não precisa de homem, etc. Tal, né? E quanto mais filho você tem, mais homem você põe no mundo para oprimir a mulher. Mas tem muitos homens que acham que, para ser macho e viril, eles têm que oprimir a mulher dentro de casa. Não sabe que a verdadeira masculinidade está em podendo ser o chefe, a cabeça do lar, como o homem é, e tendo poder de decisão. E isso é justo, porque a virtude da justiça é dar a cada um o que é seu. O homem é o chefe da casa, é o cabeça da casa. Mas em uma contenda com a sua esposa, se for o caso, ele, por caridade, porque a caridade é uma virtude que está acima da justiça.
Ele podendo ser caridoso, ele é caridoso, deixando que a esposa se acalme, ou que o que ela está propondo até prevaleça, isto sempre por caridade, e não por justiça estrita. Ele pode fazer isto. Ele pode ser caridoso. Não é? E quer dizer, este é o grande problema. Este é o grande problema. Ele tem a autoridade dele como marido, mas e ele poderia exercer por justiça. Mas por caridade, ele abre mão, às vezes, dessa autoridade, para não ser violento, para não ser... Porque aí perde a caridade. Não adianta manter a justiça se você quebra a caridade. A justiça é um vínculo que a sociedade precisa, mas a caridade é um vínculo ainda maior. Por exemplo, se você me deve R$10, o justo é você me devolver R$10. Agora, se você me dá 15, os R$5 a mais foram por caridade. É bom isso. É bom, mas não é obrigatório. Não, a caridade não é obrigatória. Ela é livre. Ela é livre. É livre. O justo não. O justo não. O justo é obrigatório. O justo é obrigatório. A caridade não é. Então, por exemplo, então isto é a verdadeira virilidade. É o homem que consegue se... Porque eu vou te falar uma coisa, tá? Por experiência própria. Eu, por exemplo, eu tenho um temperamento muito sanguíneo, não é? E o sanguíneo, como o colérico, às vezes o sangue ferve muito, muito rápido. O sangue ferve. Então, às vezes, minha esposa pode fazer uma coisa aqui que eu não gostei e meu sangue ferve. Mas veja, o que é mais viril? É o sujeito que consegue fazer a violência interna e calar a boca da explosão e do colérico, ou é o sujeito que põe para fora, magoa a esposa, machuca a esposa com palavras emocionalmente? Tem que ser 3 vezes mais homem. Verdade. Para você não cair na tentação de trair a sua esposa do que traí-la. Porque para trair é muito fácil, filho. Todo o seu corpo está para trair. Não precisa, nem muito pelo contrário, todo o seu corpo está querendo. Você não vai precisar fazer violência nenhuma contra você mesmo. Nenhum. Você vai fazer um esforço infantil, imbecil, idiota, de enganar a tua esposa. De dizer para ela que está no lugar, mas você está em outro. Você entendeu? Mas isso é que é ser homem. O sujeito está posando aí de bonitão, né? Porque tem 20 mulheres. Ah, muito bom. Agora, veja bem. O que é isso aí? Não é nada. Isso aí é aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo disse de sepulcro caiado. É por fora. Ele parece o super-homem. Mas por dentro é nada, é um vazio total, é nada, é só palha, é só podridão, não tem nada. Olha, a nossa juventude hoje, e eu estou falando isso não é de cátedra não, do púlpito de cima, porque a minha geração e a sua também, Wellington, nós fomos criados com as benesses do sistema capitalista, da burguesia. Nós fomos criados sempre na bonança, na coisa boa. Nós nunca fomos duros com a nossa juventude, duros com a nossa alma. Por isso que está desse jeito aí. Todo mundo que... E aí o que acontece? O sujeito está dentro de casa, a mamãe faz tudo por ele, o papai dá a comidinha, até os 40 anos de idade o pai está fazendo tudo por ele. Quando ele perde o pai, ele vai pedir ao Estado. Exatamente. É por isso que nasce esse monte de socialista aí. Fomenta a vontade deles. Isso é muito interessante, porque assim, isso é muito interessante, porque antigamente nós vimos, né, eu sou de uma geração que via os meus tios, meu pai, e muito novo, se lançando ao trabalho, muitas das vezes não almejando simplesmente apenas o valor monetário, mas sim a virilidade era porque tinha que trabalhar, né? Era orgulhoso aquilo, eu trabalho. E aí o que a gente vê hoje? Jovens que olham assim, primeiro que muitos passam horas com futilidade, jogando, um vazio muito grande,
principalmente também hoje, por nossa crise também da educação. E aí, não vou trabalhar porque eu vou ganhar apenas isso e é melhor ficar aqui em casa, porque meu pai pode me dar um prato de comida, né? E aí tu vai enfraquecendo, né? Tu vai tirando essa vontade, né? Porque é natural, claro. É da natureza do homem essa busca comodismo. Do fomento. Sim. E aí o comodismo, que é o pecado original, esfria tudo. Porque, falando isso na violência contra si mesmo, né? Eu sempre falo assim, para nós chegarmos às virtudes teologais, sem virtudes humanas é impossível. Tu tem que estar muito claro as virtudes humanas. E se eu não tenho a justiça, se eu não tenho a magnanimidade, se eu não tenho a humildade, se eu não tenho a fortaleza, se eu não tenho essas virtudes, principalmente as cardeais, eu nunca vou chegar numa caridade. É muito... e hoje, essa perda da graça hoje, que o homem está tendo, essa falta de Deus no centro da sua vida, né? Só a imanência, só o homem, muitas das vezes, não é só o dinheiro, é o homem pelo homem apenas. Né? Isto. E aí as pessoas acabam, quando encontram um homem, eu sempre falo isso, quando encontram um homem, não, mas espera lá, não é desse jeito, não é dessa forma. Né? Isso. E cadê aquela frase antigamente, falava pro teu sobrinho, pro teu neto, pro teu filho, seja homem, engole o choro, não chora. Isso aí. O homem não chora, bora lá, vai doer, vai doer, vai sangrar, vai sangrar. Não tinha enganação, vai sangrar e nós vamos lá. E hoje a crise, né, nessa crise de cultura que nós estamos sofrendo, essa crise, mas nós temos hoje homens frouxos, fracos, não é só afeminado, porque ainda tem a questão do homem afeminado. Por quê? Por conta também de uma crise educacional, né? O tirar, não encontrar uma figura paterna suficiente para isso, e aí as coisas vão piorando. Porque tu não encontra uma figura paterna, tu não encontra estímulo nenhum, tu não encontra estímulo, e aí, claro, tu acaba encontrando, por exemplo, muitas das vezes o pai fomenta tudo, e aí nessa crise que o filho se vê sem nada, eu vou fazer o quê? Eu vou procurar o Estado, vou procurar o sítio. Não que seja ruim, mas ela tem que ser passageiro apenas. Claro. Apenas passageiro, não como uma fonte fixa. Um negócio que eu vou me segurar ali. Claro, né? Claro. Hoje, você vê a geração dos nossos pais, até os avós estavam melhores. O cultivo da terra ajuda muito, viu? Então eu tenho feito uma série de postagens para falar do agricultor, do cultivo da terra. Quem não cultiva a terra não cultiva a literatura. Tudo vem de cultura, de cultivo. Precisa semear a terra. Por isso que Virgílio, o grande poeta latino, colocou a fundação de Roma nas mãos de Rômulo, porque ele arava a terra. A mesma terra que ele arou, que ele arava, que ele plantava a semente, ele construiu as estruturas romanas. O homem que trabalha com a coisa. Agora nós temos hoje tudo nas mãos. É muito complicado. A minha geração, e acredito que a sua também, nós temos que fazer um trabalho violento contrário. Agora, o primeiro trabalho a ser feito é interior. O homem tem que ter uma masculinidade, primeiro interior e depois exterior. O homem que tem uma demonstração de masculinidade exterior, sem estar acompanhada por uma virilidade interior, daquela violência que combate o pecado, é uma virilidade afetada. Muito piti, muito grito, muita voz grossa e pouca autoridade. O homem só tem direito de se manifestar de maneira, eu diria até autoritária, colocando a sua autoridade em voga no mundo exterior depois que ele já
teve a autoridade e o controle e rédea sobre os seus pecados, sobre suas más inclinações. Senão, não. Senão você se acalma. Só usa a autoridade quando for necessário. Só quando a coisa já estiver explodindo. De resto, você fica calmo. Dê um exemplo de humildade. E também nós perdemos o modelo de... Porque também, Wellington, a verdade seja dita, tem se criado muitos estereótipos do que é o machão, do que é o homem. O sujeito acha porque segura uma pistola e um fuzil, é homem. Mas se tiver um problema, vai correr. No primeiro estalar de uma bombinha de festa junina, vai correr. E o que acontece é o seguinte... É isso aí. Ele está com a pistola na mão. Não é isso, não. Se bem que o direito de se armar é isto mesmo. O homem, para defender a sua família, ele tem que ter o direito ao armamento. O homem de bem, especialmente o homem virtuoso. Tem que ter o direito. Agora, para você ver. Aqui, por exemplo, você pode ficar à vontade. O Wellington, aqui sou convidado. Eu estou obedecendo, viu? Se você quiser. Pode falar. Só não quero. Por exemplo. Existe um livro de um autor chamado Henrique Rojas, chamado O Homem Light. Ele vai fazendo... Tu tem o livro na mão? Eu tenho PDF. Ah, tá. Rojas se escreve R-O-J-A-S. Henrique é sem o H, o E. Henrique Rojas. O nome é O Homem Light. É L'Hombre Light. E ele faz um diagnóstico do homem de hoje. O homem da nossa geração. Eu acho que é importante dizer, o homem ideal, que é o maior de todos, o nosso maior arquétipo, por assim dizer, que é nosso Senhor Jesus Cristo. E depois São José, que é o centro. Então, o homem ideal... Porque para a gente falar do homem ideal, vamos falar do homem não ideal. E o homem não ideal... Rapidinho, falando de São José, isso é muito interessante, porque assim, São José é patrono da igreja, é defensor das virgens. São José é da família de Nazaré, não é imaculado e é um exemplo da castidade, da violência contra si, e tu vê um homem másculo. Tu vê um homem que defende a família, mas não só uma defesa simples, mas defende no seu silêncio, na sua autoridade, e não precisa se falar muito. A própria postura, aquilo que São Francisco fala, se possível, evangelize com palavras. E a evangelização do nosso patrono São José, grande São José, depois da Virgem, São José, e vem os outros santos. São José, magnífico na igreja. Mas continua, cortei teu raciocínio. Não, é interessante. E você vê que a autoridade dele é provada pela própria Santíssima Virgem. Porque quando Jesus se perde no templo, e eles desesperados vão atrás de Cristo, Nossa Senhora disse, meu filho, teu pai e eu te procurávamos. Sim. Ela coloca São José na frente. Na frente. Porque a autoridade paterna. A autoridade é dele. Isso é muito interessante. Teu pai e eu, quer dizer, ela é maior do que ele no culto e na veneração. Mas na terra ela coloca São José na frente como patriarca. Teu pai e eu te procurávamos. Não fui eu e teu pai. Ela poderia ter dito. Ela era maior do que ele. Ela poderia ter dito, eu e teu pai. Então, mas continuando. Então, o Henrique Rojas diz o seguinte, o homem light. Olha, você quer saber que homem eu tenho que ser? Vai ouvindo, porque tudo que você fizer ao contrário disso aqui que eu vou falar, você está indo no caminho certo. Você quer saber o homem que você tem que ser? Então você vai ver o que você não tem que ser. O que você não tem que ser é o homem de hoje. O que é o homem de hoje? É o homem light. Olha o que ele diz aqui. Ele diz assim, o homem contemporâneo se parece muito aos denominados produtos light hoje em voga. Comida sem caloria, manteiga sem leite, sem açúcar, cerveja sem álcool, açúcar sem glicose, tabaco sem nicotina, leite sem fermento, sem lactose.
Esse é o homem de hoje. Completamente fora da natureza, né? Ele diz ainda mais. É o homem novo descafeinado. Cujo lema é tomar tudo sem caloria. É o vegano, só quer comer alface. Só barrinha de cereal. Não dá, filho. Não dá, filho. Desculpa. Nada contra a barra de cereal. Eu como umas às vezes. Aquele trem é ruim demais. Sim. Mas por favor. Só isso. Não dá. Só isso. Só barra de cereal. Entendeu? Aí diz aqui o Henrique Rojas, não é? Em última instância, um homem sem substância, sem conteúdo, entregue ao dinheiro, ao poder, ao êxito, ao gozo ilimitado, sem restrições. Sabe aquele poema? Existe um poema do William Blake. William Blake é um poeta interessante, tem muitas coisas erradas também. Ele diz assim, William Blake, poema, vejo um signo em todos os rostos, signo da debilidade, signo de pena. Este é o homem moderno. Que ele vê. Este é o homem que não é homem. Este é o homem que não é homem, que não pode ser o nosso arquétipo, o nosso modelo. Não. Então, a primeira deficiência do homem moderno, que nós não temos que ser, a falta de interioridade. Aí, vejam bem, né? Diz aqui Thomas Merton, não é o meu autor preferido, mas esta frase dele é interessante. Thomas Merton, o homem de hoje perdeu a capacidade de estar só consigo mesmo. Então como é que se faz um homem verdadeiro? Com mais interioridade, menos exterioridade. Vida interior e não vida exterior. Vida substancial e não aparência. Que nós já estávamos falando. São José Maria Escrivá tem uma frase, salvo engano, São José Maria Escrivá tem uma frase num ponto que ele diz assim, primeiramente oração, depois oração e muito depois ação. Isto aí, isto. Excelente, muito bem lembrado. Primeiro contemplar o homem, a primeira apreensão do intelecto de São Tomás de Aquino é o ser e não fazer. É contemplar, depois fazer. E aqui diz uma frase muito bonita. Olha só. Nós vivemos fora da nossa interioridade. Não interiorizamos nossa vida prática, mas exteriorizamos nossa consciência. Olha como isso é profundo. Não interiorizamos a vida prática, mas exteriorizamos a vida interna. Sim. Né? Não recuperamos o mundo dentro de nós. Nós é que perdemos e dispersamos o nosso interior no mundo. No mundo. Não é? Ninguém quer mais contemplar. Como você mesmo disse, você sabe que a obra literária do Goethe, Sim. não é? Fausto. No início do Fausto já vem logo com a frase, início eu acho que ele foi previdente, que é a frase do homem moderno. No começo era a ação. Que é o anti-evangelho, porque São João diz que no início era o verbo. Era o verbo, o logos. Quer dizer, no começo era o contemplar e não fazer, não era a ação. Mas o homem de hoje, ele é um homem anti-evangélico, ele é um antiverbo. Não é? Por isso, Wellington, que o homem de hoje, que nós não devemos ser, por isso que o homem de hoje, por ser um homem muito prático, pragmático, que é só agir, ele não quer entrar na sua vida interior. Ele acha que ele se confunde, ele confunde a sua vida e o sentido da sua vida com as funções sensoriais. Então, o homem de hoje ele é biológico, ele é sexual, é a função biológica, ele só quer comer bem,
ele é só a função sexual, ele só quer ter prazer sexual, a função social, né? Ele só se enxerga como um homem, quer dizer, para trabalhar e acumular renda, ter uma piscina. Ele só se firma nisso se ele fizer isso, né? Isto. Quer dizer, ele ou na função política. Quer dizer, é o homem se entregando só às questões materiais sensoriais. Raiz em Deus não tem mais. Ele não tem transcendência nenhuma. Não é? Quer dizer, aí, veja bem, não é? É aquilo que Ortega y Gasset chama de o culto da pura velocidade. Não existe mais tempo para contemplação, não é? Para você ter a comunhão com seus familiares, na vida comunitária, não é? A contemplação demorada, serena, a meditação repousada na oração, é o culto à velocidade. Veloz. Não é? Vida interior, nada. Nada. Vida de oração, nada. Então, o verdadeiro homem tem que fugir do homem moderno, tem que ser um homem de oração. O verdadeiro homem é um homem eucarístico. Homem eucarístico. Ponto. É um homem de vida sacramental. Outro defeito e deficiência do homem moderno. O homem moderno é desenraizado. E desresponsabilizado. Não quer ter família, não quer ter esposa, não quer cuidar do pai, não quer cuidar da mãe, não quer ter filhos. O que já é um reflexo do egoísmo. Da falta de interioridade. Se eu só vivo para o mundo e para a velocidade e para a rapidez do mundo, eu não tenho tempo para filho, eu não tenho tempo para esposa, não tenho tempo para casa, não tenho tempo para nada. Não é? Veja bem, hoje você tem um homem inorgânico. Você não tem um homem integral, um homem orgânico. O homem de hoje, ou ele é individualista. Quando você tem o liberal capitalista, ele é individualista, só quer acumular riqueza, acumular riqueza, acumular riqueza. Ou você tem o homem coletivista, que é o homem do PT, o homem da CUT, o homem dos sindicatos, o homem do coletivismo marxista. Ou ele é individualista, ou ele é coletivo. Bom, Leonardo, se eu não posso ser individualista e não posso ser coletivista, o que é o ideal do homem católico? O homem católico é orgânico. Esse é o homem verdadeiro. O que é ser um homem orgânico? É quando o homem se integra a um organismo como membro de um corpo. Não é? É um homem que... É um homem que convive num corpo social e este corpo social faz uma ponte para levá-lo até Deus. É um homem pontífico. Porque faz pontes. Por isso a palavra pontífice, pontifício. Pontífice, faz a ponte. Faz a ponte. Então, isso. Tinha um professor que falava assim, o homem tem que ser um homem seta. Tem que acertar o alvo. Porque é muito fácil errar o alvo. Tem que ser um homem seta. O alvo é muito grande. Agora, acertar o alvo é muito difícil. E aí tu precisa ter as virtudes, tu precisa ter a concentração, tu precisa morrer, tu precisa... Eu cito São José Maria Escrivá, que sou muito devoto de São José, mas ele fala assim, o mundo contempla o atleta, aquele que faz... Isso aí. Mas o homem eucarístico, como você falou, o homem cristão, ele não é contemplado, ele é apontado. Isso aí. Cara, porque ele acorda cedo, porque ele reza, porque todo domingo ele está na missa, porque ele não sai mais, porque domingo ele está almoçando com a família, e não é almoço igual da semana, é um almoço na mesa, porque ele vai arrumado para essa missa ser toda igual. Agora, o atleta não, ele tem que acordar cedo, ele tem que correr, ele tem que passar horas treinando, porque ele quer chegar à perfeição. Mas essa perfeição é sem finalidade. A finalidade transcendente, é uma finalidade puramente emanente. Né? Como o capitalista liberal. Ele quer acumular, mas apenas isso.
E o sindicalista, o socialista, ele quer é o coletivo, mas para ele não quer o coletivo. Agora, nós, católicos, nós temos que ser o homem certa. E acertar é muito difícil. E aí nós vamos ser acusados. Que é Nosso Senhor diz, né? Vocês perseguiram a mim, imagine vocês. Eis que vos envio, claro, né? No meio dos lobos, né? ovelhas no meio dos lobos. Agora, olha, por exemplo, o homem capitalista liberal e o homem socialista comunista, ele é inorgânico. Ele só busca o lado dele e ele não quer vínculos. Para que eu vou ter mais filho? Vai me atrapalhar. Eu vou ter que diminuir minhas horas de trabalho, vou ter que dividir com mais uma boca o meu dinheiro. Como é que eu vou comprar minha Mercedes? Não pode? Então o homem desenraizado dos verdadeiros valores e perdeu o amor que só o catolicismo pode dar a uma sociedade. Né? É um ser isolado, mutilado, amputado das religações que normalmente deviam sustentar e dar vida a um homem. Ou seja, o homem capitalista e o homem socialista não está ligado a nada. Um tem um projeto de poder, o outro tem um projeto de riqueza. Um torna a política o seu Deus, o outro torna o dinheiro o seu Deus. Um adora a Mamon, o dinheiro, o outro adora o Leviatã, Estado. Não é? Exatamente. E o que acontece? O que acontece? O que acontece quando o homem ele vive isolado? Ele não tem uma família, ele não participa organicamente de corpos naturais. Da família, depois das corporações de ofício, conforme os seus dons de trabalho, de aptidão serviçal, depois o município. O que acontece com o homem isolado? Só existe o homem isolado e o Estado. Aí o que você tem? O Estado totalitário. Todo mundo reclama do Estado totalitário. Porque no catolicismo existe o Estado, o poder político, mas existe o município, as corporações de ofício e a família. Até o Estado chegar em você, ele vai ter que passar por essa escala. Agora, quando você destrói a família, as corporações de ofício viraram sindicatos para comunista. Não é? E só pensa em ganhar dinheiro, então só tem você e o Estado. Só tem você e o Estado, não tem mais nada. Por isso é que nós estamos desprotegidos. Sim. Não temos mais nada. Então, e como aí o Estado é mais forte, tu acaba dando, digamos assim, concordando com o que o Estado te apresentar. O que vai fazer, o que ele disser, você vai fazer. Que é o que nós estamos vivendo hoje. É o que nós estamos vivendo. E não o Estado e o poder econômico, que são as duas coisas que existem. O poder econômico e o Estado. Não existe mais nada. Não existe mais nada. Porque o que nós temos são homens individualizados, homens isolados, debaixo de um totalitarismo estatal. Não temos mais nada. Por exemplo, tem um filósofo francês, o Gabriel Marcel. Gabriel Marcel, muito interessante, que ele veio ao Brasil, e ele veio ao Brasil dar uma palestra e ficou no Rio de Janeiro. Aí mostraram para ele um bairro afastado no Rio de Janeiro, que na época, acho que foi na década de 60, eles queriam construir um bairro ali era um terreno baldio, eles queriam, naquela região, eles queriam construir um bairro. Aí sabe o que fizeram? O Gabriel Marcel conta isso. Sabe o que fizeram com o bairro? Cortaram as montanhas, fizeram platôs, pegaram as montanhas, que era a paisagem natural, e fizeram um platô, retiraram todas as montanhas e construíram ali as casas. Quer dizer, o homem de hoje é um homem desenraizado da família, não tem mais família, não sabe mais o que é o campo, o que é a terra. Isso é sabe muito aquela questão lá da Bíblia? Aquela questão da Bíblia, de José com o faraó, o povo antes pedia o pão a Deus, agora foram pedir ao faraó a comida. Então nós estamos pervertendo a ordem da nossa oração Pai Nosso. Não é? Não pedimos mais o pão a Deus, estamos pedindo ao Estado.
Estamos em pior estado. E aí nós temos um problema porque o homem já não está mais integrado na natureza, no campo. Não sabemos mais o valor disso. Só temos arranha-céus aí, ó. É isso que fizeram. Antigamente, os nossos avós, ô Hélio, quando construíam casas, eles buscavam conciliar a casa com a paisagem natural. Sim. Era um homem integrado, enraizado na natureza e na criação de Deus. Sim. Hoje não. Hoje os homens estão assim. Hoje você pode ver na própria arquitetura das cidades. É um homem desenraizado com o passado, com a tradição, com a história. Olha, eu citei Goethe aqui para criticar, agora eu vou citar Goethe para fazer um elogio. Goethe dizia: feliz é o homem que pode ser um herdeiro, que herda as tradições. O que nós temos hoje são homens... Você vê essa onda de destruição das estátuas? Esse é que é o problema. São homens desenraizados. E esses homens agora, hoje... Isso é tão interessante, porque esses homens hoje, esses que estão destruindo as estátuas, né? Essa geração, imagine a geração que eles vão deixar. Posterior. Isso se deixar a geração, porque essa pessoal não quer ter filho. Sim. Sim. Ter filho atrapalha a atividade revolucionária dele. O sujeito que tem filho raramente vai para a rua destruir estátua. Ele tem que dar comida ao filho. Sim. Entendeu? Então o que acontece? Depois, o outro defeito, a massificação. O homem de hoje é massificado. É o homem massa. Você tem que inserir alguém na massa. O homem tem que ser inserido na massa. Não é? O que é o homem massificado? É o homem gregário que renuncia à vida autônoma, à sua liberdade, por exemplo, de renunciar ao pecado. E Maria vai com as outras. Vai com todo mundo. É um homem de massa e nós somos convidados a ser fermento no meio dessa massa. Na massa, isso, excelente, brilhante. E aí você vê, por exemplo, eu conheço muitos casais que têm até boa intenção, se converteram ao catolicismo, querem um casamento aberto à vida, querem ter mais filhos, têm condições financeiras de ter mais filhos. Aí o pai, a mãe, os avós, a irmã diz: você vai ter mais filho? Você sabe quanto custa a escola? Tá vendo? É a voz do mundo, da massa, da grande massa que massa. E você não tem mais... Você não tem mais a sua não individualidade, a sua autonomia de obedecer a Deus e de viver na graça. Você corte na carne, ferir a quem ferir, doa a quem doer, você vai ser santo. Sim. Porque a pior coisa que fizeram para nós hoje foi nos inserir numa massa. Não existe um santo igual ao outro, nenhum homem igual ao outro. E isso é muito complicado, entendeu? Isso é muito complicado. Você vai pela massa. Então o homem não quer mais ter responsabilidade. Não era como antigamente, nos nossos avós, que tinham personalidade. Olha o que diz, por exemplo, o filósofo alemão. Eu não gosto, não é tudo dele que eu gosto, mas eu preciso fazer justiça. Quando alguém fala uma verdade, a verdade é verdade. Não é? O filósofo Heidegger, alemão, tem uma obra Ser e Tempo, ele diz o seguinte: desfrutamos e gozamos como se goza. Lemos e vemos e julgamos a literatura como se vê e se julga. Eu sempre faço o padrão do outro. Eu sou um homem massa. Eu me incluo, eu me afasto das pessoas como alguém se afasta, como o outro se afasta. Eu critico como o outro critica. Uhum. Não é? Não tem mais eu nenhum. Não é? Então, perdeu completamente sua personalidade. Não é?
Você não tem nem nome nem sobrenome. Você não é mais você. Não é? E professor, O outro erro... Rapidinho, nós temos 7 minutos. Se o senhor quiser continuar, a gente pode fazer mais uns 15 minutos, aí não tem problema nenhum. Não, tudo bem. Então na hora que encerrar, provavelmente eu vou estar falando aqui, a gente abre uma nova live só para a gente despedir, para não cansar você, para não cansar o público também. Sim. Eu vou fazer o seguinte, eu vou encerrar essa, Encerra, vou colocar parte 1 okay. E eu vou abrir uma nova. E aí a gente continua. Perfeito, tá bom? Perfeito. Então peço para ficarem acompanhando que eu vou encerrar e vou iniciar outro. Tá ok. Tá ótimo. Pronto, estamos aí. Voltamos. Ótimo. Então eu estava falando... Então tá bom, podemos continuar, né? Podemos, sim. Claro. Ótimo. Estava falando, então, desse terceiro defeito, né, do homem moderno que nós temos que evitar. É o igualitarismo. É todo mundo igual. Não é? Você aqui, por exemplo, é tudo nivelado. Nivelam as estratificações sociais, os sexos, tudo nivelado. Homem e mulher são iguais. Não é? Aqueles que não gostam, aqueles da ditadura, né, da minoria também, quer transformar tudo igual. Tudo igual. Como se fosse a mesma. Não somente na questão igualitária dos direitos, mas sim na natureza. Né? Nós temos a mesma natureza. É tudo igual. É muito interessante isso, porque eu, uma vez conversando com um professor, eu estava conversando exatamente sobre isso. Inclusive, eu estava falando com o professor David Laurentino também, nessa época, ele estava falando sobre isso. E o homem, quando ele se rebaixa à condição animal, né? Porque, por exemplo, na natureza, nós não vamos encontrar um animal que morre por perversão sexual, a não ser que seja domesticado para isso. Ou seja, da natureza dele. Ele morrer como uma espécie de aranha, algumas coisas parecidas. Mas se não for da característica dele, nós não vamos encontrar um animal também que morre de obesidade. Nós não vamos encontrar. Nós não vamos encontrar um tigre morreu obeso na natureza. Ele era obeso porque ele tinha disfunção alimentar, morreu obeso. Porque ele comia demais. Primeiro, se ele ficasse obeso, ele não ia nem caçar. Ele não ia nem conseguir. A não ser se fosse a natureza dele, aquele tamanho, como tem outros animais, mas não, eles não são obesos, são a natureza dele. E quando o homem se rebaixa isso, quando o homem chega numa condição patológica dessa, ele se abaixa numa condição abaixo do animal. Isso aí. Satanás é tão sujo que ele não faz só tu vomitar. Minha esposa, ela lembra muito dessa analogia. Ele faz tu comer o próprio vômito claro, na tua frente. Essa é a degradação maior do homem. Não somente essa, mas Satanás faz isso. E tu vai fazer isso, tu não percebe. Tu vai fazendo isso, vai se tornando natural para ti. Na verdade, não é natural da natureza, vai se tornando... Tu vai ser condicionado. Habitual. A palavra é essa, habitual. Exatamente. Pode continuar. Então professor. É isso. Desculpe, por exemplo. Não. Que isso, por favor, me ajude. Olha, aqui, por exemplo, vejam aqui o que escreve Marcel de Corté. Diz assim: desde Paris até Los Angeles... não, isso aqui foi Fourier. Desde Paris até Los Angeles, desde Amsterdã até Buenos Aires, se pode encontrar uma multidão de homens que parecem que saíram de uma mesma fábrica. Numa tirada de milhões de exemplares, todos parecidos. É assim no seu exterior, na forma de pensar, de vestir, de calçar-se. De andar com um ritmo imposto de circulação e pela moda.
Não é isso? É só você olhar Paris, Nova York, você vai ver os homens tudo iguais. Tudo parecido, como se fosse saído em série. Em série. Ó, outro problema do homem moderno que nós temos que evitar. Problema da televisão. E dos aparelhos de imagem. Por quê? A engenharia social. A engenharia social. Porque nós somos Homo sapiens. Homens para a sabedoria. Nós não somos Homo videns, que é o que vive para ver. Nós fomos criados para pensar. Nós não fomos criados para reduzir nossa atividade humana ao ver, ao olhar. O homem é um ser simbólico. E os símbolos são transmitidos pela palavra, ou oral ou escrita. Escrita. E não pela imagem. Exatamente. Então a televisão faz com que o homem perca a capacidade de ter símbolos. E de fazer símbolos. Esse é um problema. Ó, só para você ter uma ideia, tá? Nos Estados Unidos, em 1954, as famílias viam 3 horas de televisão por dia. Em 1994, mais de 7 horas diárias. Ó, 2020... presta atenção. Ah, não, eu não vou nem falar, porque aí a televisão já foi pro celular. Já foi pro celular. Aí é mais. Olha aqui, ó. Vamos lá. 7 horas de televisão. Mais 9 horas de trabalho. Mais 6 ou 7 horas para dormir. Tomar banho e comer. Somam 24 horas. Ou seja, jornada completa. É o homem de hoje. É um nada. Vida sacramental zero. Muitas das vezes, o que se dá para Deus é apenas um resto, 1 hora de uma missa. Quando muito, né? Domingo. Quando muito. Nos dias de hoje já está até bom. Ó, o quarto erro, eu acho que eu já me perdi um pouco. É o quinto erro, e na minha opinião o pior deles, que é o hedonismo. A busca incessante pelo prazer. Pelo prazer. Pelo prazer, não é? A palavra hedonismo vem do grego hedoné, que significa prazer, não é? Quer dizer, é a busca incessante pelo prazer, não é? Quer dizer, esse prazer, e é muito interessante que esse prazer não é só um prazer meramente sexual. Porque nós falamos muito na questão sexual, é muito presente, não, é muito... Pode ser um prazer da comida. Da comida, o prazer da posse, o prazer da... Hoje, prazer. O prazer. Hoje, no Instagram nós conseguimos ver isso, né? O culto ao corpo e ao culto àquilo que se come, né? Ninguém posta, como diz, ninguém posta no Instagram um prato de pedreiro, desculpa o vulgo, mas um prato de pedreiro cheio, a não ser que seja um meme de uma piada. Mas o que vai se colocar o belo, mas aquilo só apenas um prazer. O hedonismo. Isso aí. O prazer pelo prazer. E outra coisa, é o prazer instantâneo. Isso. Imediato e atual. Porque ninguém hoje é mais capaz de resistir ao silêncio, ao tédio. Tem que ter felicidade, prazer corpóreo e prazer corporal todo o tempo. Não é? Como diz aí a música popular brasileira, de péssimo nível, não é? E péssimo gosto,
como que é? Não me conte os seus problemas, hoje eu quero paz, eu quero amor, não quero problema. Não quero problema. Por isso por isso os pais abandonados nos leitos, os pais abandonados nos asilos. Não, ninguém quer ter filho porque é problema, ninguém quer ficar à noite acordado. Então, é a moral do hedonismo. Quer dizer, aí eu recupero aqui uma fala do Viktor Frankl, que eu acho que ele tem problemas na teoria dele, mas aqui ele foi muito certo. Ele diz: no lugar da primeira orientação do homem a um sentido, se tem posto a sua pretensa determinação pelos instintos. No lugar de sua tendência aos valores, tão característico de um homem, se tem posto uma tendência cega ao prazer. O homem tem uma tendência natural ao valor, aos valores, às virtudes, e não ao prazer. Às virtudes. Não as virtudes. E as virtudes trazem para o homem verdadeiro um gozo interno e um prazer interno, mas não é o prazer que o mundo quer. Não. Não é o prazer que o mundo quer. Não há prazer melhor para mim, que sou pai de 3 filhos e tenho uma esposa, do que trabalhar pela minha esposa. No final do dia, eu sinto aquele prazer de consciência. Esse é o verdadeiro prazer, não é? Não é? É a abnegação pela família, não é? Sabe, tem um prazer que os homens nunca vão entender, os homens de hoje nunca vão entender, que é o prazer daquele campesino, daquele agricultor, o meu avô, o seu avô, não é? Que de tempos atrás, que tinha uma família numerosa, com 12 filhos, e depois de uma colheita feliz, depois de muito trabalho sob o sol, ele olhava para a família com felicidade, como canta a música popular brasileira. Essa sim é uma música muito bonita, não é? Do Renato Teixeira, Romaria, não é? Agora eu esqueci, veio na minha cabeça o início dela, mas muito bonita. É de laço, de gibeira e giló, uma vida sofrida a sol, e cumprida a sol, é isto. Este é o prazer de quem fez o dever. Porque hoje todo mundo fala de direitos, mas ninguém fala de deveres. Não é? Para o homem tradicional, primeiro vem o dever, depois o direito. Não é? Então é isso. Agora, por exemplo, só para você ter uma ideia. Só para você ter uma ideia. Qual a nação mais desenvolvida do mundo hoje? Estados Unidos da América. 240 milhões de habitantes. 240 milhões de habitantes. Quantos habitantes tem no mundo? Talvez uns 6 bilhões? No mundo inteiro? Não sei. 240 milhões. Então, 240 milhões estão nos Estados Unidos. 6 bilhões de habitantes no mundo inteiro. 240 milhões nos Estados Unidos. 80% do consumo mundial de drogas se realiza nos Estados Unidos. Nossa. Não é o paraíso do desenvolvimento econômico? Será que a economia é tudo? 340 milhões, alguém... Isso, me desculpa, 340 milhões. Eu falei o quê? 240? Isso, alguém me corrige. Tá certo, 340 milhões. Que seja, não muda muito. Muito obrigado, viu, Enzo? Não muda muito. Até aumenta o problema. Agora, veja bem, o que nós temos para copiar dos Estados Unidos da América? Temos nada. Me desculpem, mas não temos nada. Isso aqui não é papo de esquerdista, socialista, que eu não sou, muito pelo contrário, eu sou católico. Mas veja bem. Ótimo. Veja bem. Desenvolvimento. Eu prefiro ficar com a vida do campo, da agricultura familiar e autossustentável, do que ter um desenvolvimento desse. Aí que está o problema. É droga, suicídio, loucura. Eu não estou nem falando da pornografia, hein? Que os Estados Unidos é a maior indústria de consumo e de fabricação. Sim.
Eu nem estou falando isto. Mas tudo bem, tudo bem. Tudo bem, vamos embora. Outro erro, o hedonismo, outro erro. Relativismo moral. Isso é um outro erro do homem de hoje. O homem light, o homem vazio, o homem sem gordura, o homem descafeinado. O homem descafeinado. Não é? Relativismo. É a minha verdade. Eu crio os meus códigos morais. Onde já se viu um negócio desse? Eu crio os meus códigos morais. Cada cabeça com a sua sentença. Não é? Eu estou. Se você diz para o sujeito, meu filho, se alguém te pergunta, Leonardo, o que eu tenho que fazer? Eu falei, você tem que fazer o que você deve fazer, o seu dever. Tem que cumprir o seu dever. Aí o cara logo vem na sua cara e diz, e o que é dever? Cada um tem a sua própria concepção do que é dever. Ah, meu filho. Aí você entendeu como é que o relativismo ataca o homem? O homem integral, o homem que não tem mais dever nenhum, porque o direito é ele que cria. Ele que vai criando o seu direito conforme a sua cabeça. Ah, hoje eu estou a fim de fazer isso, eu tenho direito. Só que isto funciona muito bem quando você não é o atingido. Porque quando o bandido entra na sua casa e tenta estuprar a sua filha, aí os valores morais já não são relativos. Já muda. Aí já não são relativos. São relativos. Você sabe que eu tinha uma professora, minha colega, que lecionava comigo na universidade. Uma vez ela chegou na sala dos professores nervosa, rapaz, jogou as provas assim em cima da mesa. E eu perguntei, o que aconteceu? Era a professora de ciências humanas. Acho que era antropologia, não sei. Aqueles alunos começaram a colar na minha prova, tomei a prova de todo mundo. Falei, mas a senhora, não é a senhora que defende que cada um pode ter seu próprio código moral? A cola é código moral deles, qual é o problema? Sim. Quer dizer que agora todos os valores são relativos. Menos colar na sua prova, porque aí é imoral. Aí é imoral. Quer dizer, isso tudo é proselitismo. Isso tudo é gente que... Mas o pessoal gosta de viver, a turma, os homens modernos, os homens vazios, não é? Os homens criados a leite com pera, os descafeinados. Esses homens aí, os ocos, isto. Quer dizer, agora você... E outra coisa. Outro erro do homem moderno que nós não devemos ser. A perda do sentido da existência. O homem moderno se enlouqueceu. O que configura um homem que perde o sentido da sua vida? Ele não sabe mais o fim. Ele não sabe mais para onde vai. Ele não sabe mais para onde vai. Não é? Então, o homem pode dominar toda a técnica do mundo. Mas no final, sempre, o homem pode dominar toda a técnica do mundo. Pode dominar a natureza. Ter o domínio total sobre tudo. Sobre a natureza, sobre a matéria, sobre tudo. Mas sempre vai ficar a pergunta: para que tudo isso? Para onde? Isso está te levando aonde? Qual o fim? E isto sentido? Isso se ordena a quê? Isso tudo que você está fazendo se ordena para quê? Esse dinheiro todo que você ganhou se ordena para quê? Você está fazendo isso para quem? Não é? E aí? Esse é que é o problema. Então, é um homem vazio, né? De todos os erros humanos, esse é o mais grave. A perda do sentido da existência. O homem que é indiferente para a vida espiritual porque ele não caminha para nada, ele não sabe para onde caminha. Ele não sabe para onde vai. Ele não sabe para onde caminha. Não é? E aí o que acontece? O homem vive numa frustração existencial. Não é?
Quer dizer, e aí ele começa a vestir máscaras. Ele começa a vestir máscaras. Ele está existencialmente frustrado, não sabe por que existe, não sabe o sentido da vida. Aí o que ele faz? Ele transfere esse problema dele para a bebida, droga. A droga. Quer dizer, ele é um homem vazio, mas ele está dando a impressão para a sociedade que ele não é vazio. Porque ele está feliz, ele vai para a boate, ele dança, ele é alegre. Mas tudo vazio interior, tudo vazio, não tem nada. E aí sabe, ele tem um grupo de amigos que tem a mesma vontade que ele, e aí são todos felizes, alegres. Isso, a aparência de felicidade, mas está escondendo um vazio no fundo. Um cantor, uma vez, eu ouvi um cantor numa entrevista dizendo o seguinte, olha o que ele disse. Não tenho a menor ideia para onde vou, mas eu vou com toda a força. É um idiota completo. Completamente. Não sei para onde eu vou, mas tô indo. Não tem a música popular... Não tem aquele pagode, aquele samba brasileiro? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. É isso aí. É o homem moderno. Olha aqui. Não tem um objetivo de vida, entendeu? Não tem um norte. Olha só. Quanto mais o homem desconhece a verdadeira finalidade da vida, mais velocidade ele imprime ao ritmo da vida. A velocidade impetuosa é um sinal de que você não sabe para onde está indo. O homem que sabe para onde está indo, ele é maduro, ele medita, ele reflete. Os passos Tem uma música muito bonita, que fala disso, né? Do Almir Sater, se eu não me engano. Eu acho que eu sou ruim de nome como é que ele vai falando? Conhecer as massas e as maçãs é preciso, né? Ando devagar porque já tive pré. É devagar. É devagar. Não, o homem que não sabe para onde vai é um homem embriagado. É motor, é velocidade, é embriaguez, é tudo isso. Olha só. E é interessante isso, que assim como essa velocidade, né, essa força, lembrei de um fato. Eu morava no interior e lá eles gostavam muito de motocross e velocidade. Tinha um rapaz que dirigia moto, ele já tinha falecido, o pessoal contava história, que ele falava assim, que quando ele andava de moto, ele via que, falava sempre, se ele visse que ia bater um carro, ele ia acelerar mais ainda. Porque ele tinha medo de ficar dando trabalho para as pessoas depois. Então, se ele visse que ele ia bater, ele ia acelerar mais ainda para não sobrar pedaço para formiga. Isso é mais ou menos um raio-x desse homem aí. Né? O homem sem fim, ele acelera o carro. Ele não sabe para onde vai, ele acelera o carro. Então, aí eu gostaria só de terminar, Wellington, porque o que eu tinha separado para falar, eu já falei. Sim, claro. Pode... Eu gostaria de dizer o seguinte, que o homem hoje, ele mesmo se destruiu quando ele foi infiel à sua própria natureza e à sua própria vocação. Não é? Veja bem o que escreveu um autor chamado Follier, usando a mitologia grega. Zeus não necessita aprisionar Prometeu, porque Prometeu é a figura desse homem que acontece hoje, o homem que se rebela contra Deus, porque Prometeu se rebelou contra Zeus. E o que Zeus fez? Zeus acorrentou Prometeu. Então Zeus fez o seguinte, Zeus acorrentou Prometeu no Cáucaso, prendeu Prometeu lá no Cáucaso e chamou um corvo, um abutre, para devorar o seu fígado.
Não é? O homem de hoje, que é o homem prometeico, porque ele se revolta contra Deus, ele não precisa de um abutre exterior para roer o seu fígado e para comer os seus órgãos. Ele já carrega o abutre dentro dele mesmo. Que são suas contradições que devoram o seu coração. E aí eu termino mesmo com uma frase do padre Henri de Libac, um padre que depois acabou tendo doutrinas heterodoxas, não muito, mas ele diz uma coisa muito bonita, ele diz: não é verdade que o homem não possa organizar a terra, o mundo, sem Deus. Não. Ele pode organizar o mundo sem Deus. O que é verdade é que sem Deus, no fim das contas, o homem organiza o mundo contra o homem. O humanismo exclusivo é um humanismo anti-humano. O homem sem Deus é anti-humano. Ou seja, não é que o homem pode fazer um mundo sem Deus. Ele pode fazer um mundo sem Deus. Mas esse mundo se voltará contra o próprio homem. E aí é que está o grande problema. E esse é o problema do homem hoje. É um homem sem Deus, um homem com vazio espiritual, um homem hedonista, um homem desenraizado da pátria e da família. É um homem light, o homem vazio, o homem descafeinado, o homem sem nada. Sem nada. Talvez, quem sabe, tenha músculos, mas os músculos externos e não a musculatura da alma que é preciso ter. São esses homens aí, todos musculosos externamente, fibras musculares, mas não tem uma fibra interior, não tem uma fibra interior. Este é que é o problema. Esta é a solução para todos nós. Então aqui, Wellington, eu agradeço imensamente a Deus por ter me dado essa oportunidade, a você também, Wellington, e a todos do Centro São José, ao professor Laurentino, que também me fez o convite, foi o primeiro a fazer o convite, e a todos que nos assistiram, muito obrigado pela paciência, tá? Aqui eu encerro a minha participação. A não ser que tenha alguma coisa a discutir, mas de minha parte, eu já disse tudo que tinha a dizer. Maravilhoso, professor. O Centro São José agradece muito e pede também... Muito obrigado. Para futuramente, se o senhor puder contribuir conosco para outros temas também. Claro, nós estamos abertos aqui. Hoje, nessa pandemia, né, fazendo transmissão, mas nós estávamos fazendo algumas aulas, né, inclusive doutrina social, tradição intelectual católica. Nós estávamos com curso já com datas, só que por conta de tudo isso, mas Deus quiser, esse é o dia que Deus fez para nós. Esse é o tempo que Deus fez para nós. E por conta disso, nós estamos aqui nessa grande missão, nesse grande projeto, né, que o nosso Senhor nos deu, que é a missão de todos os cristãos, que é salvar as almas. Trazer um pouco de esperança. E a gente está aqui, e eu finalizo também com uma Ave Maria, porque ótimo. Belém do Pará é uma terra mariana. Nós temos o Círio de Nazaré, uma das mais manifestações do mundo. E finalizo com uma Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora de Nazaré, rogai por nós. Professor, eu te agradeço muito, muito obrigado. A live vai ficar disponível no nosso GTV e vai ficar disponível também daqui, eu acho que daqui a alguns dias, no nosso canal do YouTube. Nós iremos marcar o senhor. Eu agradeço muito. Uma boa noite. Deus abençoe sua família. Obrigado. Tá? Ao senhor também e a sua família. Obrigado a todos. As palavras de carinho que todos colocaram aqui. Muito obrigado. Obrigado, Wellington. Até mais. Obrigado. Até mais. Obrigado.